Som. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé para a gente orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Abençoa cada um, ó Deus, que está aqui, aqueles que ainda irão chegar, Senhor. Traga-os em paz, livra de todo mal e faz a tua vontade, Senhor. Abençoa, ó Deus amado, a nossa família. Vá livrando, Senhor, de todo mal. Vá repreendendo todo mal no nome do Senhor Jesus. Vá visitando os enfermos. Vá visitando Márcia, Senhor. Toma direção, Senhor, na vida de Márcia, Pai. Coloca as tuas mãos sobre ela, Senhor, e faz a tua vontade. Visita a mãe da irmã Cecília também, Senhor. Toma ela em tuas mãos, Senhor, e faz a tua vontade na vida dela, Pai. Também a minha sogra, Senhor, vai visitando ela. Toma direção, Pai, na vida dela. Do meu sogro também, Senhor, dê saúde a cada um, ó Pai. Vanessa também vai visitando, Senhor, vai fazendo a tua vontade na vida dela. Deus, toma direção, Senhor, e visita todos aqueles que estão enfermos ali naqueles hospitais, Senhor. Vá, ó Deus, colocando as suas mãos, Pai, e fazendo a tua vontade na vida de cada um, Senhor. Vá visitando também os lares daqueles que estão acamados, sem poder, Senhor, se levantar. Vá visitando, coloca as tuas mãos, Pai, sobre cada um. Deus, eu te apresento, Senhor, a família da irmã Girleide, Senhor, que o Senhor vá, ó Deus, confortando, Senhor, que o teu Espírito Santo seja sobre cada uma delas, Pai, da sua família, vá abençoando, Senhor, e vá, Deus, fazendo a tua vontade na vida de cada uma, Pai. Ó Deus, abençoa aqueles também que perderam seus entes queridos, Pai, toma direção na vida de cada um, Senhor, e faz a tua vontade, Pai, na vida de cada um. Ó Deus, fica conosco nesta noite. E muito obrigada, Senhor, por tudo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, 108. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos gemidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então para Cristo até o dia terminar.
falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. 112. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Deus que em glória refugem, sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Iremos ler o Salmo 121. Eu irei ler ali, acompanhar pelo data show com a igreja. Aí toda a igreja me acompanha. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá,
nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, né? Iremos ouvir o Ministério Feminino e logo após o Ministério Feminino, as crianças irão louvar o Senhor. Amém. E desde já quero agradecer, né, a presença, né, da mãe da irmã Gileide estar aqui conosco hoje, né, que o Senhor abençoe, né, a vida dela. E como é que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Quero deixar o Salmo 18 e o 2. O Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, e o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Amém? Amém. Nós queremos, né, desde já, reforçar o convite para toda a igreja, né? Pois próxima terça-feira, dia 14, a partir das 6h30, estaremos com a festividade do Círculo de Oração. Desde já, né, nós estamos convidando toda a igreja para nós possamos aqui estar adorando o nome do Senhor. Amém? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o
possa se exportar. O teu anjo vai me alimentar. Se adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém, né? Que o nosso Deus nos abençoe e sabemos que o nosso Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? Agradecemos a oportunidade. As crianças. Isso. Desse Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar no outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia.
também. Que Deus abençoe, né, as crianças e abençoe a sua família também. Amém. Ministério de Louvor. Oi, som. Oi, som. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé. Vamos cantar com júbilo ao Senhor. Vamos entoar louvores ao seu santo nome. É Ele quem nos sustenta, é Ele que está conosco em todas as circunstâncias de nossas vidas. Então Ele é merecedor de estarmos aqui nessa noite, louvando e engrandecendo o seu santo nome.
canto, que o teu povo celebre comigo. Se me amargurar e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança me salvou. E os meus lábios encherão o seu louvor. Se você crê, declare. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, a mão poderosa sempre se levantará. A vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, a mão poderosa sempre se levantará e nos dará a vitória. Ele que nos livra da morte. Cantem de júbilo ao Deus que nos livra da morte. Ele que é o Pai dos órfãos. Aleluia. Ele não nos desampara. Cantem de júbilo ao Deus que nos livra do mar. Cantem de júbilo ao Deus que liberta o pobre. Cantem de júbilo ao Deus que sara o doente. Cantem de júbilo ao Deus que salva o perdido. Cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem, com júbilo eu canto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará a vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, a mão poderosa sempre se levantará e nos dará a vitória. Aleluia. Nós somos o exército do Senhor. E o Senhor, enquanto exército, o Senhor nos chamou para praticar violência, para matar ninguém, como a gente é habituado a ver os exércitos fazerem. Pelo contrário, o Senhor nos chamou para falar sobre vida, para falar sobre o seu reino, espalhar o seu reino aqui na terra. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades vindas do mal. Então hoje nós estamos aqui na condição de exército, Senhor, marchando contra todo o mal e proclamando o reino do Senhor Jesus. Aleluia. 1, 2, 3 e... Poderoso é sua glória,
será. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. vamos cantar. O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. E a igreja do Senhor diz: O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. a igreja bem forte, o nosso general. Aleluia. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Louvado seja o nome do nosso Deus. Falamos aqui agora, somos o exército do Senhor, que nada poderá nos resistir, e que o Senhor possa continuar nos usando onde quer que nós estejamos para espalhar o seu amor aqui, porque há muitas pessoas que ainda precisam conhecer a Cristo, e essas pessoas não conhecerão a Cristo se nós não irradiarmos a luz que o Senhor Ele reflete em nós. Então a gente precisa pedir a Deus que o Senhor continue nos usando e fazendo a diferença onde quer que nós estejamos. Amém? Sonda-me, Senhor, e
Senhor. Aleluia, vamos aplaudir ao nosso Deus. Louvado seja o seu santo nome. A igreja pode sentar, pastor Alessandro está com a palavra. A paz de São Jesus a todos. Louvado seja Deus. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 116. Amém, glória a Deus. Salmo 116. Nos diz a palavra do Senhor: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos nessa noite, irmãos, alegres, estamos juntos louvando a Deus, adorando ao Senhor. E não apenas adorando ao Senhor, mas estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor falar conosco através da sua palavra.
é claro que temos notícias boas. O Senhor tem agido, o Senhor tem manifestado a sua graça em favor do seu povo, da sua igreja. Terminamos o culto domingo. Antes, no meio do culto, eu estava sentado ali atrás onde eu fico e entrou o irmão, marido da irmã Ana, alemão, né? É Severino o nome dele, mas é conhecido como alemão. E a irmã Cleide, as irmãs chegaram, né? E ele não havia chegado, a irmã Ana veio e o alemão não veio, o esposo. Aí no meio do culto o alemão chega. Aí ele chegou ali atrás, aí falou comigo e disse assim: eu estou chegando agora porque eu fui para o enterro de uma pessoa amiga que faleceu. Aí ficou no culto. E quando terminou o culto, alguém lembra aqui sobre o que nós pregamos domingo? Foi sobre Moisés. Falamos sobre pessoas que Deus chamou, não é? Que ouviram a voz de Deus. Deus chamou Noé, Deus chamou Abraão, Deus chamou Jacó, chamou José e chamou Moisés. E nós meditamos aqui sobre Moisés se recusando a ouvir o chamado do Senhor. E terminamos o culto, vi que havia pessoas que ainda não faziam parte da igreja, que não haviam feito sua decisão, mas eu achei, não fiz convite, não fiz apelo, não perguntei se alguém queria fazer a sua decisão para Jesus. E culto terminado, os irmãos saindo, a esposa dele se aproximou dele, ele disse para a irmã Ana: eu estava esperando o pastor chamar. Aí ela disse: eu queria, se ele tivesse chamado, eu tinha ido. Não, mas você quer se entregar? Se você quer, eu falo com o pastor e ele ora por você. A irmã Ana me chamou para orarmos por ele. E ele disse assim: o senhor pregou dizendo que Deus chamava Noé. E Noé se recusou a ouvir Deus. Noé ficava se recusando, negando-se a Moisés. Noé, ó, é esse problema de ser idoso. Não, irmão, com todo respeito, eu sei que tem gente aqui com mais idade do que eu. Ninguém tem culpa de eu ser assim, né? Então, Deus abençoe os irmãos aqui que não tem a mente tão assim, misturada feita a minha, que não se esquecem tanto como eu. Mas Jacó, não foi? Moisés. Ainda bem que eu não consigo nem brincar com o povo enganando, não dá. Moisés, ele disse, o Senhor falou que Moisés se recusava a ouvir Deus. E ele disse assim: o que é que eu faço? O que é que eu estou fazendo me recusando diante de Deus? E ele se entregou para Jesus, nós oramos por ele. Aqui, durante a semana, as irmãs também visitaram lá em cima uma pessoa vizinha das irmãs, da irmã Rosângela, e ela também fez a decisão dela. Mas nós temos boas notícias, nós temos outras que foram difíceis essa semana para as irmãs. Nós estivemos oramos aqui no domingo, e as irmãs não estavam aqui, a irmã Girleide não estava aqui, não podia estar aqui, estava no hospital. E depois veio a notícia mais desagradável. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, não é? Temos o Consolador. E sabemos para onde a nossa irmã Josefa foi, para onde a nossa irmã Zefinha foi, né? Sabemos que ela está com o Senhor. O nosso consolo é grande, saber que Deus colhe os seus frutos. É difícil para a gente a separação, é difícil para a gente perder, a gente quer ter o tempo todo, mas seria egoísmo da nossa parte querer que o Senhor deixasse conosco aquilo que é dele e que ele providenciou para no tempo dele colher. Então, como a gente é crente, a gente chora, sofre como humanos, mas damos graças ao Senhor por ele ter nos dado a graça, por ele ter nos dado a felicidade de ter gente ao nosso lado, de ter família, gente querida para a gente conviver, desfrutar, cuidar, orar, gente para cuidar da gente, para abraçar a gente, para a gente dizer que gostava, que amava. O tempo que foi preciso, e vai chegar um tempo que o Senhor vai dizer: agora é o meu, é eu que vou dizer o quanto eu amo, é eu que vou cheirar, é eu que vou abraçar. E a gente vai ficar aguardando o dia da gente chegar lá para encontrar com os nossos entes queridos que partiram e eram servos do Senhor. Amém? Louvado seja Deus.
eu quero pedir aos irmãos que, além de estarmos orando por pessoas, né, que perderam entes queridos e consolando-as, orem pelo o filho de uma prima minha. Já depois que chegamos aqui na igreja, ficamos sabendo que ele sofreu um acidente ontem e está meio perdido ainda na memória, não lembra do acontecido. Então orem por ele, ele também serve ao Senhor, e oremos por sua vida, por sua restauração. Nós vamos orar a Deus nesse instante, orar por esses pedidos de oração e pedir ao Senhor que nos traga graça e compreensão da sua palavra nessa noite. Amado Deus e Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, como falamos, porque o Senhor fez maravilhas. No domingo passado, o Senhor, além de falar no nosso coração através da sua palavra, falou a alma do nosso irmão alemão, nosso irmão Severino, e ele entendeu que era tempo de tomar a sua decisão para servir o Senhor. Oramos, Senhor, e pedimos que o Senhor estivesse com a irmã Girleide, com a sua avó ali no hospital, e estivesse abençoando toda a sua família. Mas oramos crentes de que o Senhor é dono de todos nós, e o Senhor escreveu toda a nossa história no seu livro, a história da nossa vida, os nossos dias estão registrados lá, e o Senhor registrou o nome da nossa irmã Josefa para aqueles dias, e que nós sentimos, lamentamos, mas nos consolamos no Senhor, sabendo que o Senhor faz com que aqueles que saem dessa igreja, que milita, que batalha, que luta aqui, participe agora da igreja triunfante, Senhor, que não enfrentará mais guerra nem tribulação, mais angústias, porque estará no repouso do Senhor para sempre. Deus bendito, nós te agradecemos, mas oramos também, Senhor, para que o Senhor conforte e console. Oramos, Senhor, pela vida do meu primo, de Wellington, que o Senhor esteja, Senhor, restaurando a sua saúde, livrando o Senhor de graves lesões, que o Senhor restaure a sua consciência, que o Senhor, assim como guardou a sua vida, que o Senhor guarde a sua mente também. Sim, meu Deus, e nós oramos pedindo-te nessa noite, fala-nos ainda através da tua palavra, assim como também ministrasse em nosso coração, falando de forma gloriosa a nossa alma, o nosso interior, através dos louvores. Fala-nos através dessa palavra, Senhor. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Irmãos, nós fizemos a leitura do Salmo 116. Esse Salmo 116, eu acho que, não sei se esse ano já, mas o ano passado a gente pregou mais de uma vez nele. Eu acredito que até no culto de ações de graça na casa da nossa irmã, a sogra da irmã Cleide, eu acho que a gente pregou esse salmo lá. E outros cultos aqui que a gente esteve pregando, assim como outros cultos no domingo, a gente pregou nesse Salmo 116. Então, como eu às vezes digo aqui quando vou pregar, a gente não vai ouvir coisa nova. A gente não vai ouvir nada novo. Talvez Deus só faça-nos lembrar de coisas que nós já ouvimos e que talvez nós tenhamos esquecido por causa do dia a dia, das nossas lutas, das coisas que a gente vive, das nossas interrogações, dos problemas que temos, que a gente acaba por esquecer. E Deus talvez nessa noite esteja apenas fazendo-nos lembrar através da meditação da sua palavra. Bem, o Salmo 116, ele é um salmo que conhecido ainda como um salmo anônimo. Você não tem a definição aí de quem pertencia esse salmo, quem escreveu esse salmo. Mas há alguns estudiosos, e a maioria dos estudiosos dizem que esse salmo foi escrito pelo rei Ezequias. E pensando assim, que esse salmo ele foi escrito pelo rei Ezequias, nós podemos entender que esse salmo ele é apresentado como um testemunho do rei Ezequias para nós. Então, que a gente possa, nessa noite, digamos assim, estarmos atentos, ouvindo o testemunho do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele começou a reinar, e ele reinou em Jerusalém, no tempo dos assírios. Ele começou a reinar com 25 anos, e ele reinou
durante 29 anos. Ele foi um dos reis mais piedosos de todos os tempos, ou está entre os reis mais piedosos, mais tementes a Deus de todos os tempos. Ele enfrentou problemas muito grandes durante o seu reinado. E esses problemas, para ele como rei, foram problemas seríssimos. Não é aquele problema, vamos pensar assim, que os nossos governantes, quando eles assumem o poder, eles dizem que estão assumindo a atitude de resolver, de trazer solução para esses problemas. E eles passam os mandatos dele e terminam e os problemas continuam. Por exemplo, problema de saúde, problema de educação no Brasil, todo político, todo candidato diz que vai cuidar disso. E quando a gente vai nos hospitais, eu lembro que o ano passado eu estive no Hospital de Santo Amaro com meu pai, que ele estava fazendo alguns exames, e ele foi levar os exames para o médico, e graças a Deus, porque ele foi levar para o médico, acho que no mês de... Acho que a gente foi no mês de outubro, se eu não estou enganado. Foi nas minhas férias. Foi nas minhas férias, eu acho que eu fui levar meu pai no hospital. E quando chegou lá, o médico atendeu, ele disse: o senhor está bem aqui por exames, mas vamos fazer outro. Aí pediu uma bateria de exames a meu pai e disse assim: eu quero que o senhor traga esses exames dia 28 de dezembro. Eu fiquei meio cismado, sabe? Eu digo, 28 de dezembro. Sabe por quê? Porque quando eu estava lá com meu pai, antes de entrar na sala do médico, tinha um monte de gente, e a moça chegou assim: quem veio para doutor fulano de tal, ele não vai atender não. E ali, os pacientes que iam ser atendidos por aquele médico que faltou, eles não eram de Amaragi, nem de escada, que é 1 ou 2 horas para chegar no Hospital de Santo Amaro, não. É gente que saiu de casa 1 hora da manhã. Gente que passou a madrugada inteira viajando para estar lá. Mas é sempre assim, irmãos. Se você for lá todo dia, você vai ver todo dia a multidão de gente para ser consultada, gente para marcar, gente para remarcar. E quando vai remarcar, só Deus sabe quando é a próxima data. Então, no caso do rei Ezequias, não era como os nossos governantes, que o problema da sociedade, o problema da nação não afeta eles. Mesmo que eles se dizem tão envolvidos, tão responsáveis em resolver, não afeta eles. Não afeta. Porque quando dá um problemazinho dele, qualquer coisinha, eles vão para o Hospital Albert Einstein, né? Eu não sei nem falar, né? É até complicado falar, mas é para o hospital que ele vai, né? Vai rodeado de segurança. Quando ele vai, que antes de chegar lá, já está avisado que ele vai chegar. Não entra nem pela porta principal por onde entra todo mundo. É uma coisa muito sério. Eu não sei se você já fez alguma viagem, por exemplo, aqui, em Recife, por exemplo, no dia que vem o presidente da República. Eu não sei se você já andou em Recife, naquela avenida, por exemplo, em Biribeira, ali do aeroporto, para chegar lá em Afogados, no dia que o presidente vem. E na hora dele vir, horas antes dele vir. Você vem naquela avenida, horas antes dele vir. Eu já vi isso acho que umas 2 vezes nesse período que eu trabalhei de cobrador de ônibus. Umas 2 vezes eu vi isso acontecer. Você só escuta o barulho do zauau das motos de polícia rodoviária, de carro de polícia. E é um monte de moto passando de policial, mandando o trânsito abrir. E a avenida fica livre, é rápido demais, eles abrem a avenida toda. Fica passando o carro somente numa via. Ô, meu irmão, você vem no trânsito, está apressado para chegar em casa, no seu carro. É uma dificuldade para você arrumar uma brecha para você passar. Mas quando o presidente vai passar naquela avenida, o trânsito tem que estar livre. Porque o carro do presidente não pode parar por uma questão de segurança. Se o presidente ele sair daqui para Recife, o carro dele não pode parar na estrada. O carro dele só pode parar para onde ele vai, para o destino que ele vai. Então, quando ele sair daqui, não importa quem é que está na frente, vai ter que sair alguém na frente, batedor, carro de polícia, vem o exército, vem a força aérea, vem tudo, para o trânsito estar livre, o carro dele não pode parar.
Imagina se esse pessoal está preocupado em resolver a situação do Hospital Santa Amaro e dos outros hospitais públicos aqui de Recife. Imagina se o governador de Pernambuco está preocupado que a UPA de escada funcione 24 horas. Imagina. Estou falando do governador, quanto mais o prefeito, que não está preocupado com mais nada em escada. Mas vamos pensar o seguinte: o rei aqui, o rei Ezequias, o que afetava, o problema que veio sobre a nação quando ele reinava, afetou ele. Foram problemas que afetaram ele. No tempo do rei Ezequias, pelo menos duas coisas aconteceram no auge do governo dele. A Síria cercou Jerusalém. Os exércitos da Síria sitiou Jerusalém. O rei estava lá dentro de Jerusalém, prestes a perder o reino, prestes a perder o seu poder, prestes a perder a sua autoridade, prestes a ser destituído o seu reino e ser levado preso. E o rei Ezequias fez o seguinte: quando ele viu que Jerusalém estava cercada e que ele não tinha no seu exército um homem suficiente para vencer os exércitos da Síria, ele entrou na presença de Deus e chorou. Ele entrou diante de Deus e se derramou. O rei da Síria, o império da Síria, mandou um recado desaforado para ele, dizendo assim: eu quero ver qual é o Deus, quem é o Deus que vai livrar vocês das mãos dos assírios, das mãos dos meus exércitos. Enquanto o recado desaforado do império da Síria chegava, ele estava clamando e chorando diante de Deus, pedindo a Deus para que Deus o livrasse. E Deus o livrou de forma maravilhosa do império da Síria. Ezequias chora diante de Deus, Ezequias se derrama diante de Deus. Ele sabe que o exército é poderoso e ele precisa de uma libertação, e ele sabe que os exércitos dele não é suficiente para vencer os exércitos do inimigo. E sabe o que foi que Deus fez? Ezequias não tem exército. Deus mandou um anjo, e o anjo feriu 185 mil homens do exército da Síria. Ou seja, o anjo do Senhor acabou com o exército da Síria, porque um rei lembrou-se de clamar, de interceder, de orar a Deus. Aí esse rei completa 39 anos de idade. Quando ele está com 39 anos de idade, um dia ele recebe a visita de um profeta. Isaías capítulo 38. Ele recebe a visita de um profeta. O profeta chega na casa dele e diz assim para ele: Ezequias. E ele diz para o profeta Isaías: sim. Ele diz: o Senhor mandou vir te dizer que tu coloca a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Por quê? Ele tinha adoecido, estava em cima da cama. Ele disse: porque essa doença que você está sofrendo, que te acometeu, ela vai te matar, você vai morrer. Ele está com 39 anos de idade. O profeta chega para ele e diz que o Senhor mandou dizer que ele iria morrer. O profeta sai da casa dele, ele se arrasta, cai da cama de joelhos, vira-se para a parede e começa a chorar e a pedir a Deus: eu sei que eu não posso com essa enfermidade, mas o Senhor já matou 185 mil para que a minha cidade, para que o meu reino, para que Jerusalém fosse livre, para que a gente fosse poupado. O Senhor pode poupar a minha vida. E ele orou e ele chorou diante do Senhor. E o Senhor mandou o profeta voltar lá e dizer assim para ele: olha, Ezequias. E ele: sim, o Senhor ouviu a tua oração e ele vai te dar mais 15 anos de vida. Para quem estava morrendo agora e queria não morrer, 15 anos de vida é muito tempo. Tem gente que 15 anos de vida faz muita raiva à pessoa, viu? Né? A gente não precisa de 15 anos, a gente só precisa de 15 minutos para fazer raiva, aperrear alguém. Para entristecer alguém, a gente só precisa de 15 segundos. Mas em 15 segundos, em 15 minutos, em 15 horas, em 15 anos,
a gente pode fazer muita coisa para a glória de Deus, se a gente se prontificar a servir e obedecer ao Senhor. Ezequias obedeceu ao Senhor. Tem um pregador, um artista e pregador, Maurão, ele faz apresentações com bonecos. É boneco, né, que chama? Como é que chama aqui? Fantoche não, né? É fantoche, né, que ele bota a mão dentro dos bonequinhos e ele vai para as igrejas. É educativo, é instrutivo, é um homem de Deus. Maurão um dia estava sentado na praça e ele tinha umas 2 apresentações para fazer ainda naquele dia. Ele saiu do carro, sentou num banco assim na praça. Quando ele sentou, o banco caiu, virou, quebrou a perna, alguma coisa assim, o banco, ele caiu. Ele disse que quando caiu houve um estalo nele. E ele disse que tentou se levantar, não conseguiu, era muita dor que ele sentia nas costas. E ele não quis chamar ninguém, não tinha ninguém também por perto. Ele saiu se arrastando até o carro, abriu, entrou no carro, tentou entrar em contato com as igrejas que ele tinha a apresentação dos bonecos dele. E a primeira, uma que era tarde, aceitou a desculpa dele, a na noite disse que não podia adiar. E ele estava com muita dor, e ele foi para a farmácia e tomou um medicamento muito forte e conseguiu fazer a apresentação à noite. Enfim, ele foi para o médico depois, os médicos que ele conhecia, nas igrejas que ele frequentava. E ele foi ao médico, e o médico começou a cuidar dele, passar medicamentos, e ele amenizava a dor, mas continuava com muita dor, com muita dor. Até que um dia ele não aguentava mais, de madrugada ele disse para a esposa, vamos ligar para o doutor fulano, e ligou, e o médico não atendeu. E ele ficou pensando assim, como é que o médico, o meu médico, a pessoa que eu conheço, um homem de Deus, não me atende na hora que eu mais preciso? E ele disse, em tudo a gente tem que aprender que existe a mão de Deus trabalhando para o bem daqueles que amam o Senhor, diz a sua palavra. E o médico não atendeu, e foi o tempo suficiente para ele lembrar de uma outra pessoa, de um outro médico. E ele disse, liga para o doutor fulano. E ele nunca tinha ido naquele outro médico com relação àquele problema, e ele ligou para o médico disse, venha. E ele, é claro, ele passou a noite, no dia seguinte foi ao médico de manhã, e quando chegou lá, o médico começou conversando com ele, perguntando quais eram os sintomas, avaliando a situação dele. O médico também era casado com uma médica, e quando ele conversou, o médico pensou assim, esse é caso para minha esposa. Ele ligou para a esposa na hora, na frente dele, perguntando, dizendo a situação dele. Aí a esposa disse assim, você peça a ele exame de sangue tal. E já suspeitou do que era. E aí, quando vieram o resultado dos exames, que ele foi ver, ele estava com câncer. E aguardou durante um tempo, até que um dia disseram para ele que ele conseguiu transplante de medula, né? Tem um transplante de medula, e ele conseguiu, chegou o período do transplante de medula, e ele perguntou ao médico assim, e aí, doutor, vou ficar bom? O doutor disse, não, você vai morrer. Ele disse assim, mas vai demorar um pouquinho mais, você vai morrer. Mas quanto tempo eu tenho? Ele disse, 5 anos. Foi 5 ou 3 anos? Foi 5 anos. A Alessandra não está me ajudando hoje, não. Meu assessor está devagar. Ô, bispo, ajuda o apóstolo. 5 anos. 5 anos. Eu acho que foi 5 anos. Isso foi em 2001 ou foi em 2003? Aí agora? Ou foi meses? Então eu já estou exagerando. Então foi menos tempo, foi meses. Eu acho que foi ano. Mas vamos dizer que foi 5 meses. Mas 5 anos já era muito para quem estava pensando que ia morrer. Aí 2003, mas foi 2003. Ou foi 2003 ou foi 2001. Eu sei que é 2023 e Maurão, que ele é conhecido, continua vivo e continua fazendo os trabalhos na igreja. Ele disse, os médicos dizem uma coisa, mas o nosso Deus tem planos. O nosso Deus trabalha, o nosso Deus ele age, o nosso Deus ele cuida. Nós temos um Deus que é soberano, que está acima de todas as coisas. Então, o rei Ezequias recebeu o diagnóstico de que com aquela doença ele iria morrer. E agora o profeta volta, depois de ele ter orado e chorado, com outra resposta de Deus dizendo para ele que ele tem mais 15 anos de vida. E aí o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 116, é o salmo em que o rei Ezequias ele dá o seu testemunho desses livramentos do Senhor. É onde o rei Ezequias ele conta o milagre que Deus fez na sua vida. Ele vai descrever aquilo que ele experimentou, a experiência que ele viveu. E aí nós vamos observar que no Salmo 116, no versículo 3, a declaração que ele diz é: cordéis
da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Cordéis é a mesma palavra que é usada em outra versão aí. Laços de morte me cercaram. Ele diz, olha, eu vi os laços da morte vindo contra mim. Ele está fazendo menção aos exércitos assírios que cercaram Jerusalém, que cercaram ele para destruí-los e desafiaram, dizendo assim, quem é que vai livrar? Qual é o Deus que vai livrar vocês dos nossos exércitos? Ele fala de angústias do inferno. Irmãos, olha, tanto o medo, tanto o pavor, tanto a insegurança, quanto as enfermidades, a doença, são problemas que trazem angústia para a nossa alma, para a nossa vida. Mas ele não somente trata de enfermidades como enfermidade apenas, ele não somente fala de angústias como só angústias. Ele dá um adjetivo a essa angústia, ele diz angústias do inferno. Você já pensou? A gente às vezes lê o texto bíblico, lê o texto sagrado e a gente não presta nem atenção à seriedade disso. Ele não está falando somente que ele sentiu angústia. Ele não está dizendo que angústias vinham e iam embora. Ele está dizendo angústias cercaram a minha vida. Laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. É como se ele estivesse dizendo assim, a angústia, ou seja, em outras palavras, ele está dizendo assim, o inferno mudou de endereço. Ele saiu de onde ele estava para vir para a minha vida, colocou as suas garras em minha vida, no meu ser, para que eu vivesse angustiado, abatido. É a experiência que ele diz. Então, quando você lê o Salmo 116 da próxima vez, pense que o Salmo 116 é mais do que um cântico. O Salmo 116 é mais do que um hino, é mais do que oração. O Salmo 116 é um testemunho de livramento, é um testemunho de quem teve um escape de Deus na sua vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, tomaram conta da minha vida, se instalou no meu peito. É isso que o rei Ezequias está dizendo. E o resultado disso é: encontrei aperto e tristeza. O resultado que isso trouxe sobre a vida dele foi muita dor, tribulação, tristeza. Foi muita pressão que veio sobre ele. A alegria fugiu do seu rosto. Ninguém olhava nele e via na cara dele felicidade. E sabe de uma coisa, irmãos? É mais fácil para a gente aconselhar outros quando estão passando por sofrimento e tristeza do que a gente aconselhar a gente mesmo. É muito mais fácil a gente ajudar outras pessoas que estão sofrendo do que ajudar a nós mesmos. Quando as angústias tomam conta, e se você observar no versículo 6, ele chega a dizer: o Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Ou seja, ele não está dizendo que estava caído, ele diz: eu estava abatido. Deixa eu vamos usar uma coisa bem aqui, bem sem sentido assim, mas talvez dê sentido. Você cria uma galinha ali fora, ali é o terreiro ali fora. Você cria uma galinha, a galinha está por ali ciscando. Daqui a pouco você olha, a galinha está lá quietinha, o papo na areia, o papo na terra. Ela está deitada. É isso? Ela pode ficar virada. Você olha, a galinha está caída. Mas quando você vai comprar uma galinha lá no supermercado, você diz o quê? Eu quero uma galinha abatida. A galinha que está caída ali no seu terreiro, ela se levanta daqui a pouco e vai ciscar de novo.
Mas a galinha que você vai comprar abatida, nunca mais ela cisca. Nunca mais ela se levanta nem deita. O rei, ele está dizendo não que está caído apenas. Ele estava prostrado, ele estava vencido. A situação dele era irreversível. Ele vê a situação dele como uma situação que não tem volta. E assim como Ezequias, nós também às vezes vivemos dias difíceis, dias amargos, dias dolorosos. Às vezes somos cercados de angústias. Somos cercados por as mais adversidades, ou as maiores adversidades vêm contra nós. Vivemos coisas difíceis na nossa vida. Somos agredidos por crises que vêm dominar o nosso coração, a nossa alma, seja na saúde, seja as finanças, seja a questão de emprego, seja relacionamento com a família, sejam problemas de hábitos, de vícios, sejam pecados, sejam lá qualquer mazela que tenha no nosso interior, no nosso coração. Mas nós às vezes somos afligidos por angústias na nossa vida. E aí eu quero que você preste atenção uma coisa. Isso é fato. Isso é fato. Não existe alguém, quando alguém está no poço e no mais fundo do poço, por mais fundo que seja o poço, ele não tem a opção de olhar para nenhum outro lugar a não ser para cima, a olhar para o alto, a olhar para Deus. E nós já falamos aqui em outros momentos que não existe nenhum abismo tão profundo na nossa vida, nenhuma angústia que nos leve para um abismo tão fundo que possa superar a profundidade do amor de Deus, ou que a profundidade do amor de Deus não alcance e não atinja. Então não importa como estava a angústia, ou que tamanho, qual a dimensão da angústia que afetava Ezequias. Ezequias tinha um Deus no céu que ele podia direcionar-se para ele, olhar para ele, orar a ele, falar com ele, contar para ele os seus problemas, acreditar nele e esperar dele uma resposta. Então nós precisamos mesmo, quando a nossa vida, quando os problemas na vida querem nos levar para baixo, quando as nossas angústias querem fazer a gente andar cabisbaixo, derrotado, afligido, sem ânimo, a gente precisa aprender que há uma oportunidade, nós temos a chance de olhar para cima, de olhar para Deus e de clamar a Ele. Foi assim que aconteceu com Jó. Foi assim que Jó fez. Lá no fundo do poço, quando Jó havia perdido os seus bens, enterrado os seus filhos todos, ficou completamente arruinado ou tomado pela lepra, pela doença, pela enfermidade maligna. A mulher olhou para ele e disse assim: amaldiçoa Deus e morre. Depois que seus amigos levantaram falsos testemunhos ou falsas acusações sobre ele, do fundo do poço, ele tira um suspiro e ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Jó acredita: eu verei o meu Redentor. Ele diz: eu vou vê-lo. E ele diz assim, irmãos, é tão sério isso. Jó, quando ele fala isso, no capítulo 19, a partir do versículo 25, ele diz assim, ó: e eu vou ver ele com os meus olhos, não é com os dos outros não. Eu vou ver ele não é pelo que os outros dizem, é pelo que ele é. Ele vai se mostrar para mim, eu verei o meu Redentor. Eu verei o Senhor. Louvado seja Deus. Se nós observarmos o versículo 4, diante dessa situação tão difícil, o rei Ezequias diz o seguinte no versículo 4: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Ele invoca ao Senhor, e quando ele invoca ao Senhor, e quando ele invoca o nome do Senhor, quando ele diz: Senhor, livra a minha alma, após ele após ele levantar esse clamor, essa sua súplica ao Senhor,
você vai ver que o versículo 5 discorre dizendo o seguinte: é o que ele aprende, é o que ele enxerga no Senhor depois que ele clama, depois que ele invoca ao Senhor. Ele diz: piedoso e justo é o Senhor. No versículo 5, o nosso Deus tem misericórdia, Deus é compassivo, nós temos um Deus, em outras palavras, Ezequias está dizendo assim: eu tenho um Deus que se preocupa comigo, eu tenho um Deus que se interessa pela minha causa, eu tenho um Deus que acompanha-me no meu sofrimento, eu tenho um Deus que não me deixa, eu tenho um Deus que mesmo que o choro dure uma noite, Ele diz: a alegria virá ao amanhecer. Eu tenho um Deus que é consolo, eu tenho um Deus que me ampara. Ele está dizendo: eu não estou só. Eu posso até estar sofrendo, mas eu não estou só. Eu posso até viver um sofrimento, mas eu não estou só. Eu posso até estar chorando, mas Ele enxugará dos meus olhos as lágrimas. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele vai falar isso em seguida. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E se você observar no versículo 8, ele vai falar justamente disso, dos livramentos do Senhor. Porque tu, Senhor, livrastes a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Primeiro, porque o Senhor livra a minha alma, o Senhor guarda a minha alma da morte. Ou seja, em outras palavras, Ezequias está dizendo: não adianta ser rei, não adianta vencer exércitos, não adianta ter família, não adianta ter riquezas, não adianta ter bens e não ter o Senhor, porque o Senhor é quem salva a nossa alma, porque o Senhor é quem redime a nossa vida. Poderoso é o Senhor para livrar os seus. Foi o Senhor que nos escolheu, pertencemos a Ele, vivemos para a glória dEle. Então Ezequias diz assim: eu sei que quando eu clamo ao Senhor, Ele é justo, Ele é piedoso, Ele é Deus que tem misericórdia de mim. E aí nesse versículo 8, ele fala desses 3 livramentos. Livra a alma da morte. O Senhor guarda a tua alma. Que bom! A gente sofre, irmãos, a gente perde, a gente morre nessa vida, mas a nossa alma está guardada pelo Senhor, diz a sua palavra. Deus guarda a nossa alma, Deus guarda a tua alma. Às vezes aflitos, às vezes angustiados, às vezes assustados, às vezes tristes, às vezes abatidos até, mas não perdidos, porque o Senhor guarda a nossa alma. Não somente Ele guarda a nossa alma, diz o Salmo 116, no versículo 8, mas os olhos das lágrimas. O Senhor, Ele traz consolo. O Senhor, Ele tem alívio para a nossa dor. Ele nos traz, naquele momento de maior angústia, de maior amargura, quando a gente pensa que a gente não vai suportar, Ele envia o Espírito Santo Consolador para a nossa vida. O Espírito Santo vem e nos consola. E a gente vai ver que o resultado depois é que a gente vai compreendendo que a gente só suportou por causa do Espírito de Deus na nossa vida. A gente só está aqui, só vive porque o Senhor é Ele que cuidou de nós, da nossa mente. Ele enxuga a nossa lágrima, Ele cuida das nossas emoções, Ele cuida da nossa mente, Ele cuida do nosso entendimento, Ele guarda-nos para que a gente seja sadio. Ele faz isso. E o que nós vemos, irmãos, nos nossos dias é um grande número de pessoas desequilibradas, gente que não tem saúde emocional, gente que não tem saúde na mente, gente que é desprovida de equilíbrio. E nós precisamos aprender a esperar e a confiar no Senhor, dizer: Senhor, cuida, Senhor, traz equilíbrio para a minha mente, Senhor, cuida de mim, eu preciso de um Deus que sabe cuidar da minha mente, guardar a minha consciência.
E Deus, Ele cuida de nós, Deus, Ele trata de nós. O que tem de crente desequilibrado nessa vida, dando até mau testemunho, irmãos, é uma coisa absurda, é uma coisa séria. E não é qualquer crente não, viu? É todo que é crente mesmo. Quando eu digo crente, é crente. Até crente que é intitulado de pastor é desequilibrado às vezes. Tem uma pessoa bem próxima, bem próxima assim, que eu conheci, bem próximo, pastor aqui em Escada. Quando foi um tempo desse, disseram, ele está com problema. Que problema? Está aí assustado, apavorado, síndrome não sei de quê, medo não sei de quê. Jesus, gente que poderia estar aconselhando, ajudando, apoiando, estava no maior desespero, na maior angústia. Por fim, até a igreja vendeu. Não tinha condições de cuidar do rebanho, das ovelhas que estavam lá. Até o prédio vendeu da igreja, irmãos. Que a gente possa fazer como Ezequias. O Senhor livra a minha alma da morte. O Senhor guarda a minha alma. Mas que a gente possa também, como Ezequias, dizer: o Senhor enxuga dos meus olhos a minha lágrima. Melhor ainda, Ele não enxuga lágrima. O que é que diz o versículo 8 sobre lágrimas? Primeiro, o Senhor, vamos lá, o versículo 8. Porque tu, Senhor, livraste da morte. Livrou o que mais? Os meus? Ele livrou. Ele livrou, ou seja, Ele cuidou da minha mente. Antes que eu viesse entrar em desespero, o Senhor tratou da minha mente. Oh, irmãos, você tem saúde, equilíbrio emocional, saúde mental, porque o Senhor cuida de você, porque Deus cuida de você. Nós não somos nada, nós precisamos do Senhor cuidando de nós. A cada dia a gente precisa pedir: Senhor, cuida da minha alma, cuida da minha mente, cuida do meu emocional, Senhor. Sem Ti eu não sou nada. Ele livra. Sabe o que Ele está fazendo? Ele não vai enxugar lágrima. Ele está cuidando daquilo que vem antes, daquilo que vai causar. Ele já trata antes que você perca. Ele já trata antes que você seja cometido. Ele te livra, diz a sua palavra. E no mesmo versículo, livra quem? Livra o quê? Os meus pés da queda. E aí nós já falamos outras vezes aqui, isso é livramento moral. Ele livra dos meus pés da queda. Precisamos do Senhor para não cair. A palavra do Senhor, quem está em pé, cuide, tenha cuidado para não cair. Porque é fácil cair, irmãos. Ai do homem que pensa, ai daquele que está escorado nas moletas da sua autoconfiança. A gente precisa estar apoiado nas asas do Espírito Santo para não cair. É o Senhor quem nos sustenta de pé, diz a sua palavra. É o Senhor quem nos sustenta de pé. Eu quero encerrar com toda a igreja. Eu quero que vocês se coloquem de pé. E eu quero eu disse aqui que é muito difícil. É mais fácil a gente aconselhar outros que estão apavorados do que a gente aconselhar a gente. Não é? Quando a gente vê uma pessoa com raiva, é bom que não aconteça. Aqui não tem irmã que faz isso. Mas digamos que uma irmã está perto da outra e soubesse que a outra está com muito raiva de outra. E a irmã chegasse perto dela: estou com raiva. E a irmã que está sabendo que aquela está com muita raiva da outra, e diz: irmã, acalma teu coração, sossega a tua alma, se tranquiliza. Ela é tua irmã, vocês são filhas do mesmo pai. Ama a tua irmã. Mas ela me ofendeu. Perdoa,
o Senhor vai te abençoar e vai abençoar a vida dela também. Mas gente com raiva, quando a raiva é pra gente, quando a gente é quem está revoltado, a gente não tem cara para chegar na frente do espelho e dizer assim, eu na frente do espelho, Alessandro, pastor, fica tranquilo, homem, sossega a tua alma, tu é crente, o Senhor te amou, desde teus 11 anos de idade tu está na igreja, mas Ele te amou antes da tua existência. É muito difícil dizer isso para mim mesmo. Mas o versículo 7 é ele dizendo para ele, é Ezequias olhando para ele mesmo, Ezequias falando para ele mesmo, dizendo o quê? Vamos dizer juntos? Volta minha alma a teu, pois o Senhor, Ele está dizendo para a sua alma, tranquiliza-te, te acalma, o Senhor te fez bem, alma, sossega, o Senhor cuida de ti. Que a gente possa dizer para a nossa alma nessa noite, se acalme, se tranquilize, o Senhor cuida de você. Eu não posso dizer, talvez olhando no espelho, mas diante do Senhor e diante do livramento do Senhor, depois de ter visto que o Senhor livrou a minha alma da morte, depois de ter visto que Ele livrou os meus olhos da lágrima, depois de ter visto que Ele livrou os meus pés da queda, talvez eu possa dizer, minha alma, te acalma, te tranquiliza, o Senhor te fez bem, o Senhor cuida de ti. E talvez eu possa dizer o que diz o versículo 9, vamos juntos? Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu vou andar diante do Senhor nessa terra. Eu não vou sair dos caminhos do Senhor enquanto eu viver. Eu vou estar diante dEle, eu vou caminhar com Ele, eu vou viver para Ele, para a glória dEle. O Senhor cuida da minha vida, o Senhor cuida de mim, o Senhor guarda a minha alma, e Ele ainda diz, invocá-lo-ei enquanto viver. Eu vou amar ao Senhor, eu vou oferecer a Ele sacrifícios, no meio dos seus santos, no meio da sua igreja, e Ele diz assim, no meio de ti, Jerusalém, e Ele encerra o Salmo no versículo 19, dizendo assim, diga para o seu irmão aqui embaixo, louvai ao Senhor, louve a Deus porque Ele guardou a sua alma, louve a Deus porque Ele guarda a sua mente, louve a Deus porque Ele guarda os seus pés, louve a Deus porque Ele guarda a sua vida. Você pode ter tido perdas nessa vida, você pode ter perdido algo precioso, algo que você amava, mas você ainda não perdeu o Senhor, e o Senhor Ele cuida de você. Ame a Ele, invoque o nome dEle, louve a Ele enquanto você viver, louve ao Senhor em toda a sua vida. E nós queremos orar ao Senhor agradecendo a Ele por sua bondade. E eu quero agradecer a Deus, e eu quero convidar a irmã Bia aqui para orar junto comigo aqui em cima. Hoje é comemorado o dia da esposa do pastor. Não é o dia da pastora não, viu? Não confunda. É o dia da esposa do pastor. Quem é pastora eu abençoo. Mesmo que eu discordo, mas eu abençoo. É o dia da esposa do pastor, né? E a irmã Bia não é a esposa do pastor. A irmã Bia é a esposa do pastor Alessandro. Tá entendendo? A irmã Bia, eu vou encher a bola dela, não vou muito, eu vou encher a minha. A irmã Bia é a esposa do pastor Alessandro. Deus deu à irmã Bia o presente de ser casada com o pastor Alessandro. Ou seja, Deus deu à irmã Bia a sorte de aguentar muita raiva também do pastor Alessandro. Viu? Deus deu à irmã Bia paciência para suportar também em muito o pastor Alessandro. Amém? Então eu quero que você, além de orar ao Senhor para que Ele te dê
para que Ele continue guardando a tua alma, para que Ele continue guardando os teus olhos, para que Ele continue guardando os teus pés. Que você ore também pela vida da nossa irmã Bia, da esposa do pastor Alessandro, para que Deus esteja dando a ela graça, sabedoria, em nome de Jesus, para continuar firme com as irmãs, está entendendo? Às vezes eu já pedi tanto a irmã Bia para ficar um pouquinho mais distante, deixar as irmãs mais à vontade, mas a irmã Bia é muito teimosa e fica sempre mais perto das irmãs do que eu desejo. Eu quero a irmã Bia ajudando as irmãs, mas eu queria a irmã Bia mais afastada um pouquinho, para as irmãs ficarem mais à vontade, mais solta, mas a irmã Bia ficar muito colada nas irmãs, é uma bênção. Então assim, orem para que Deus continue ajudando a irmã Bia, já que ela gosta de estar muito próximo, para ela também ter que aguentar o que tiver que aguentar, em nome do Senhor Jesus. E orem por mim, pela minha vida, para que eu possa me colocar como rei Ezequias, porque não é somente o rei Ezequias que tinha tribulações, não era somente o rei Ezequias que sofria, nós sofremos. Eu às vezes fico pensando assim, que eu estou tão sossegado, que às vezes eu tenho que ter alguns sonhos para me aperrear nos sonhos. Então assim, eu estou falando isso porque esse final de semana, esses 2 finais de semana são os 2 finais de semana que eu sonho e me acordo assim. Os sonhos são aperreados, eu não me acordo aperreado com sonho não, viu? Em nome de Jesus não me aperreio não. Os sonhos só me aperreiam enquanto eu estou sonhando. Aquela história, ai meu Deus, sonhei, me acordei, estou tão preocupado. Está amarrado em nome de Jesus. Olha, eu posso sonhar com capeta, com os anjos, com o céu, com o demônio, com o que for. Eu estava sonhando, irmão, eu estava brigando, a espada, o fogo caindo, a espada cortando, o inimigo com aquele garfo dele, eu mato tu. E eu com a espada do Espírito dizendo, não mata, não mata, não mata, não mata. Mas quando eu acordo dizendo assim, o inimigo já perdeu, o meu Deus já me fez mais do que vencedor. Eu não me preocupo com o sonho. Mas eu acho que para a gente não estar bem assim, muito à vontade, parece que às vezes vem um sonho meio aperreado, para a gente no sonho estar aperreado. Então graças a Deus que os sonhos são aperreados no sonho. Depois de acordar eu sossego a minha alma, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, até mesmo quando eu durmo. Amém? Nós vamos orar a Deus, e eu quero aproveitar, já que a esposa do pastor é o dia dela, que ela diga algumas palavras, nem que seja para abençoar a igreja, né? Não é a bênção apostólica não, é para abençoar a igreja. Pode falar qualquer coisa, irmão, que seja crente. Amém. Quero agradecer a Deus, né, pela minha vida e pela vida do meu esposo, a minha família, né, meus filhos. E quero agradecer também pela minha amiga também, Jaqueline, né, que ela mandou uma mensagem para mim hoje, me parabenizando pelo dia da esposa do pastor, né, que Deus abençoe ela. E também as irmãs também que mandaram mensagem para mim. E que Deus abençoe a cada um. Aí o pastor falando para mim afastar um pouquinho das irmãs. As irmãs vão querer? Pois pronto, por isso que eu não deixo. As irmãs sabem que eu amo as irmãs, né, de coração, né? Amém. Que Deus abençoe. Amém. Deixa eu falar só uma coisinha agora. A responsabilidade é de vocês. Se virem, viu? Depois vem a pastor, né? Eu nunca esqueço, chegou uma irmã lá em casa um dia, não era a irmã Creide, a dirigente do grupo das irmãs na igreja, não, era outra irmã. Aí a irmã chegou lá em casa e disse assim, pastor, sentada, a irmã Bia de lado, ela queria falar comigo sozinha, queria falar com o senhor, não, pode não, tem que ser com a irmã Bia, minha esposa. Aí sentou lá na sala de casa, a irmã Bia de lado, ela disse assim, eu quero saber quem é pastor da igreja. Quem é que manda na igreja? Se é o Senhor, ou se é a irmã Bia, ou se é a irmã José. Oh, ninguém fala não. Ou se era outra irmã que era dirigente das irmãs aqui. Quem manda na igreja é a irmã Bia ou é a irmã fulana? Eu já disse, está dito. Ou é a irmã Josefa. Eu disse, irmã, quem manda na igreja não é nem a irmã Bia, nem a irmã Josefa, nem o pastor Alessandro. Quem manda na igreja, a gente espera que é o Senhor Jesus. Né? Mas porque as irmãs tomaram essa decisão assim, eu disse, então, quando as irmãs tomaram a decisão, elas já conversaram comigo, irmãs. E eu concordo com elas, viu? Foi uma decisão já combinada com o pastor na época. Então, assim, depois não vem dizer para mim, pastor, aí, a irmã Bia, eu não quero nem saber, vocês disseram que a irmã Bia aperta, aí se virem. Vamos orar a Deus? Ore ao Senhor, crendo que o Senhor foi o Deus que deu vitória a Ezequias, que consolou Ezequias, que livrou Ezequias e que livra-nos também em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Deus, nós Te agradecemos por mais esse momento, Senhor, tão precioso na Tua casa.
em que o Senhor cuidou de nós, e que o Senhor mostra na sua palavra que não nos deixou em nenhum momento, mesmo que laços de morte tenham nos cercado, mesmo que angústias tão terríveis como Ezequias declarou se as que ele sofreu, o Senhor cuidou dele, o Senhor protegeu ele, o Senhor livrou ele. Ah, Senhor, é o Senhor que nos livra, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem guarda a nossa vida, é o Senhor quem guarda a nossa alma, é o Senhor quem enxuga as nossas lágrimas. Oh Deus, nós te louvamos, porque, oh Deus, diante de tudo que sofremos, diante de tantas as dores, diante de tantas tristezas, nós encontramos na Tua palavra bálsamo, Senhor. Nós encontramos na Tua palavra alívio, Senhor, para a nossa alma. Nós encontramos um Deus que diz: a dor vai passar, o consolo vem, em nome de Jesus, o alívio vem, a alegria vai chegar em nome de Jesus. Oh, nós temos um Deus que se preocupa, como diz o salmista aqui, ó Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, piedoso, bondoso, justo é o Senhor. Foi o Senhor que fez o bem. Oh, a alma sossega, a alma descansa, a alma repousa, a alma tranquilize-se, porque o Senhor te fez bem, o Senhor cuida de ti. Oh, obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos sobre nós, pelo livramento na nossa casa, pelo livramento no trabalho, pelo livramento na escola, na rua, pelo livramento na viagem, pelo livramento que tem dado à tua igreja. Obrigado, Senhor, por teres cuidado de nós. Cuida da mente, cuida da alma do teu povo, Senhor. Oh Deus bendito, eu te agradeço, Deus, pela vida da irmã Bia, Senhor. Te dou graça, Senhor, por ter ela, Senhor, diante do teu altar, diante da tua palavra, Senhor. Por ter, ó Deus, a conduzido, Senhor, para a tua casa, para os teus caminhos, ó Deus. Para que, ó Deus, o teu nome seja glorificado na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. Deus bendito, que o Senhor continue dando sabedoria, que o Senhor continue dando-nos entendimento, ó Deus, para que a gente possa continuar confiando no Senhor e sabendo, Senhor, como decidir, como a viver, como caminhar, meu Deus, com relação à Tua palavra, o Teu reino. Ajuda-nos, ó Senhor, dá saúde, Deus, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Ó Deus, cuida em todas as áreas da vida de todos nós, de todo o teu povo, de toda a tua igreja. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um sente na sua alma, no seu coração nessa noite. O Senhor sabe o que cada um está sofrendo, o que está afligindo a cada um nesse lugar. Mas nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada um e consolando e confortando nessa noite através da sua preciosa palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor preparou essa noite para nós estarmos aqui e recebermos a Tua palavra no nosso coração, para sairmos daqui declarando uns aos outros: louvai ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, Amém, meu Deus, amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. E não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão, em nome de Jesus.